Graças a Deus que supre todas as nossas necessidades. Graças a Deus que é o nosso pastor e nada nos faltará. Graças a Deus que derrama sobre aquele que tem um coração abençoador uma medida que é boa, recalcada, sacudida e transbordante. O Deus que do pouco faz muito. De 5 pães e 2 peixinhos alimenta uma tremenda multidão e ainda faz sobrar. O Deus que é aquele que também nos incentiva a sermos fiéis em tudo. Sermos fiéis no pouco, sermos fiéis para com Ele, sermos fiéis para com o nosso próximo. Tem um ditado que diz que ninguém vence a Deus no dar. Deus é dono de todo ouro, de toda prata. E muitas vezes Ele quer ver a intenção do nosso coração. Deus não precisa de nós para nada. Não precisa do nosso dinheiro, de nenhum bem material. Até porque Ele sabe que a estrutura é do pó. Do pó viemos, ao pó tornaremos. Nada trouxemos e nada levaremos. Deus é absoluto, é soberano, é autoexistente em si mesmo. O grande eu sou, eterno, não tem princípio, não tem fim. É por isso que muitas vezes passamos por situações que Ele permite que sejamos provados, para sermos aprovados e para ver, exatamente como eu disse, a real intenção do nosso coração. Deus nunca dá resto para ninguém. Ele prova o seu amor para conosco através da maior oferta de amor. Uma oferta sobrenatural, uma oferta que ultrapassa tudo que pode acontecer desde que esse mundo foi criado. Tudo que já aconteceu, tudo que virá, a ponto dele entregar o seu Filho unigênito, o seu melhor, o seu Filho único, perfeito, santo, sem pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero compartilhar com você aqui no livro de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41, como que o Senhor ele reconhece o tamanho e a intenção de uma oferta verdadeira. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. Jesus estava no templo, estava sentado exatamente em frente onde eram colocadas as contribuições. É sinal que isso tem valor para Deus, porque senão Jesus não estaria nem ali no templo e muito menos observando aquilo que era trazido. A casa do Senhor, também conhecida como a casa do tesouro. E então ali ele observava a multidão colocando o seu dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre. Ainda cita que eram apenas 2 pequeninas e de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Viúva e pobre. A viúva de antigamente não era como as de hoje, bem resolvida, estuda, faz um curso, arruma um emprego, se vira. Elas não tinham vez e nem voz como nós vemos nos dias de hoje. Então, quando se perdia o marido, meu Deus, era uma tristeza e muitas, de fato, decretavam a falência de si mesmas. Então, além de ser viúva, era pobre. Não tinha recursos e nem o apoio para trazer o sustento para dentro de casa. E então, Jesus continua lhes dizendo, todos deram do que lhes sobrava. Embora grandiosas eram as quantias que eram levadas pelos ricos e colocadas ali nas caixas de contribuição. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver.
Me vem à memória que agora, quando Maria derramou aquele nardo puro nos pés de Cristo, algo de tão grande valor que Judas chegou a crescer os olhos e achar um desperdício, falando que aquilo tinha que ser dado para os pobres. A melhor coisa que tem é quando você reconhece quem é Deus, o que é coisas materiais. A riqueza da presença de Deus e as riquezas dessa terra, tanto que Ele ordena e nos ensina a juntar tesouros no céu e não aqui. Nunca dê resto, nunca dê sobras, porque Deus sempre dá o melhor. Somente aquele que não reconhecer isso é que passará necessidades, aquele que desprezar isso, assim como o filho pródigo desprezou o seu pai e tudo aquilo que ele podia lhe oferecer. Aí chegou ao ponto de desejar a comida de porcos. Deus ama quem dá com alegria, quem dá com o coração, quem dá com o valor que vem de dentro. Deus nunca nos dá o pior. Deus nunca nos dá resto. Lembrando que de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, certamente ele colherá.